Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso projeto 100 dicas para o concurso do TSE unificado. Eu quero trazer aqui para vocês uma questão que cobra o direito eleitoral, uma questão simples, uma questão que mais uma vez o pleno conhecimento da lei seca já resolve. Essa é uma questão que cobra o direito eleitoral, mais especificamente o Código Eleitoral. Então vamos lá, questão 14 foi cobrada no TRE de Tocantins, a banca, a CESP, e o tema direitos políticos no direito eleitoral. Conforme eu falei para vocês, aqui você tem que ter um conhecimento do Código Eleitoral. A gente vai ver já qual é o artigo do Código Eleitoral que responde essa questão. Uma questão simples, questão fácil. O cancelamento de título eleitoral será promovido no caso de um cidadão. Então a gente vai ter que saber ali o artigo 71 do Código Eleitoral, que vai trazer casos de cancelamento do título eleitoral, e vamos olhar aqui quais são as assertivas. Então a gente vai ter o cancelamento do título eleitoral será promovido no caso de um cidadão completar 70 anos de idade. Não, pessoal, a gente sabe que o cidadão, ao completar 70 anos de idade, a gente já entra na ideia do alistamento eleitoral e do voto facultativo. Quer dizer, quando você completar 70 anos de idade, o voto passa a ser facultativo. Você pode ou não exercer o seu direito a voto. Há quem chame de direito-dever, não é? Mas para os acima de 70 anos é facultativo. Mas não quer dizer que você vai ter o seu título eleitoral cancelado. Claro que não. Você pode continuar exercendo o seu direito a voto. Então, isso não é essa não é a alternativa correta. Registrar sua candidatura a qualquer cargo? Claro que não. Quer dizer que se você quiser se candidatar a vereador do seu município, a deputado estadual, deputado federal, presidente, governador, enfim, prefeito, quer dizer que a partir do momento que você se candidata, registra sua candidatura, né, dentro do processo eleitoral, você tem um registro de candidatura. A partir do momento que você registra a sua candidatura, o seu título eleitoral será cancelado? Não. Essa também não é a assertiva correta. Letra C. Perder seus direitos políticos. Aqui sim, eu já antecipo, essa é a assertiva correta, está contemplada dentre as hipóteses do artigo 71. Então, a perda dos direitos políticos gera o cancelamento do título eleitoral. Assertiva D. Deixar de exercer seu direito a voto por 2 pleitos seguidos? Não. O artigo 71 do Código Eleitoral diz que se você deixar de exercer o seu voto, seu direito ao voto, por 3 pleitos seguidos, aí sim você terá o seu título cancelado. Mas por 2 pleitos seguidos, não. Ter pluralidade de domicílios eleitorais. Aqui também não é uma possibilidade de cancelamento do título eleitoral. O artigo 71 ele vai falar da pluralidade de alistamentos eleitorais. Óbvio, hoje, com a coleta, né, a identificação biométrica, as urnas eletrônicas, todo esse processo digital da justiça eleitoral, obviamente que é quase impossível você ter uma duplicidade de alistamento eleitoral. Mas, caso seja identificado alistamento eleitoral e duplicidade, aí você tem sim o cancelamento do título eleitoral. Mas não a pluralidade de domicílios eleitorais. O artigo 71 não fala disso. Então, o artigo 71 nos conduz à resposta alternativa C. O cancelamento do título eleitoral será promovido no caso de o cidadão no caso de o cidadão perder seus direitos políticos. Assertiva C. E olha aí a fundamentação, conforme eu falei para vocês, o artigo 71 do Código Eleitoral. São causas de cancelamento. Leia comigo. A infração dos artigos 5º e 42 do Código Eleitoral. Então, o artigo 5º ele fala ali da inalistabilidade, e aí a inalistabilidade que está disposta no artigo 5º do Código Eleitoral, você tem que ler em conjunto com o artigo 14 da Constituição Federal, que trata dos direitos políticos, e ele fala do artigo 42, o artigo 42 que associa o alistamento à qualificação e inscrição do eleitor, né? São 2 etapas, qualificação e inscrição, para a gente falar ali na alistabilidade, no alistamento eleitoral.
Inciso 2, suspensão ou perda dos direitos políticos. Pessoal, as hipóteses de suspensão ou perda dos direitos políticos, a gente vai ter lá no artigo 15 da Constituição Federal. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui nesse projeto, sem dicas, né? Se não me engano, foi o primeiro vídeo, fazendo uma questão sobre o artigo 15, sobre hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Esse artigo 15 da Constituição Federal é extremamente importante. Inciso 3, pluralidade de inscrição. Aí, conforme eu falei para vocês, não é a pluralidade de domicílio eleitoral, mas sim a pluralidade de inscrição, que levará ao cancelamento do título de eleitor. Falecimento do eleitor, obviamente, e deixar de votar em 3 eleições consecutivas, e não, como dizia a questão, em 2 eleições consecutivas. Então, é uma questão bem tranquila, questão fácil aí para você acertar. Esse é o tipo de questão que a gente não pode errar. Artigo 71 do Código Eleitoral, marque no seu material, é um artigo importante, mas olha o parágrafo primeiro, a gente já complementa aqui, que vai dizer: a ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará o cancelamento da inscrição, que poderá ser promovida ex officio a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor, Então, a gente tem aí essas possibilidades, o artigo 71 do Código Eleitoral, questão tranquila aí para vocês. Então, siga com a gente, pessoal, que esse projeto vai otimizar o seu estudo para os concursos públicos. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.